Vou estar lendo no texto que se encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 1 de Lucas, versículo 26 até o versículo 42. Quero ler esse texto para a gente estar fazendo algumas observações sobre essa personagem. Essa personagem que às vezes nós evitamos falar sobre ela, porque a Igreja Católica criou alguns dogmas, né? Além da Bíblia, né? Ela criou esses dogmas que não confere, que não está no contexto bíblico, né? Por isso a gente fica ainda lembrando a nossa herança católica, né? E nós ficamos presos ou imaginando os dogmas que a Igreja Católica passou para tanta gente, né? Mas assim como Abraão, a Bíblia fala tudo acerca dele, e também Maria fala tudo acerca de Maria. O que importa, nós vamos falar nada mais além do que a Bíblia falou e nada menos do que a Bíblia também falou, né? Lucas capítulo 1, versículo 26, fala assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Respondeu Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está no seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível a Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se depressa para a cidade da região montanhosa da Judéia, onde encontrou na casa de Zacarias, e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e em alta voz exclamou: bendita é você dentre as mulheres, e bendito o filho que você dará luz. Amém? Muito bem. Este, portanto, é o texto, um dos textos que a Bíblia relata sobre a personagem, sobre a pessoa Maria, mãe de Jesus. Nós sabemos que o nascimento de Jesus foi uma concepção pelo Espírito Santo, e logo esta é uma obra chamada o mistério da fé. O milagre que é tido como mistério da fé. Um milagre operado diretamente pelo Espírito Santo, tá? Há um mistério da fé. E para ser aceita por nós, por quem queira aceitar a verdade da Escritura, a gente tem que ter fé. Crer e tem que ter fé também, né? Porque sem fé é impossível a gente crer naquilo que é mistério, né? Se para nós que somos crentes, né? A nós que temos esse conhecimento, nós encontramos algumas pessoas que fazem alguns questionamentos e põem alguma dúvida no texto ou na realidade aqui. Imagina para Maria o quanto foi exigido dela a sua fé para crer no mistério de Deus que estava acontecendo na sua vida, né? Então, ela tinha que acreditar, aonde teria que acreditar, teria que aceitar e teria que experimentar aquele mistério na sua vida, né? Por essa razão, nós fazemos duas indagações aqui sobre esse mistério da fé. Para nós,
nesse contexto, né? A primeira indagação é essa: está você preparado para viver os mistérios do Espírito Santo em sua vida? Está você preparado para viver os mistérios do Espírito Santo sobre a sua vida? A segunda indagação: está preparado para permitir o Espírito Santo gerar em seu interior a natureza divina, e gerar em seu interior a natureza divina? No livro de Gálatas, a Paulo fala para nós como igreja assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por vossa causa, até que Cristo seja formado em vós. A Bíblia recomenda que a palavra de Deus habite em nós, e por essa palavra nós venhamos a ser recriados, nós venhamos a ser outra vez criado, para que nós tornemos a habitação do Espírito Santo em nossa vida. Uma das qualidades bem referenciada sobre essa personagem Maria foi da obediência. A obediência, a sua obediência foi uma obediência de aceitação, uma obediência do silêncio, uma obediência da alegria e uma obediência de sentir bem-aventurada. Maria auto-sentiu bem-aventurada por causa da obediência que ela devia praticar na mensagem, na promessa, na missão que ela havia recebido, né? Muito bem, então esta é a personagem que nós queremos fazer um paralelo com você nessa noite. Bom, a princípio, irmãos, Maria era a mais improvável das mulheres da terra que podia ter esse privilégio, que podia alcançar essa honra, que podia alcançar esse destaque, essa deferência de Deus em ser escolhida para gerar o Filho de Deus. Era improvável por algumas razões. Primeiro, ela morava em Nazaré. Nazaré, meus irmãos, Nazaré naquela época era a cidade mais improvável, mais indevida de habitar qualquer pessoa que tivesse alguma influência, que tivesse algum prestígio na sociedade. Era uma cidade dos pobres, era uma cidade que as pessoas iam para lá porque morar em Jerusalém ou morar em outro lugar era impróprio, era muito caro, não era devido. Então Nazaré era uma cidade própria para pessoas humildes, as pessoas que rejeitadas, as pessoas que não tinham nenhuma deferência de ninguém, as pessoas que não tinham nenhum prestígio social. Ele ia para lá, mas lá estava em Nazaré essa moça por nome Maria. Aí, na providência, na misericórdia de Deus, nesse ação do Espírito Santo, Deus escolheu Maria, lá em Nazaré, essa improvável moça, da cidade humilde. Ela filha de casal humilde, Joaquim e Maria, bem humilde, mas ali Deus escolhera Maria para dar a ela a missão que recebeu. Agora veja bem, Maria, ela foi prometida, ela estava prometida para casar com José. Isso era a tradição da cultura judaica, né? Então ela foi prometida, prometida para casar com José. E então José certamente estava trabalhando, preparando para dar conta de honrar aquela promessa, aquela incumbência que havia recebido, dos seus pais, dos pais de Maria, para casar-se, né, com esta moça prometida. José era carpinteiro. José trabalhava na carpintaria, numa profissão de nobres, a profissão dos simples, e José trabalhava ali naquele lugar, né? Muito bem. Agora, você me perguntar por que o Senhor Deus escolhera Maria? Eu não tenho explicação. Eu só sei que Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quer e na hora que Ele quer. Ele sonda o coração do homem, avalia esse homem, Ele conhece as intenções do seu coração, e Ele está, então, quando Ele está escolhendo alguém, Ele está escolhendo alguém com base nessa avaliação que Ele faz sobre uma pessoa. Muito bem.
nós encontramos, portanto, que Maria, ela, ao receber a notícia, a notícia é tão séria, tão importante, tão grande, que não podia ser dada por qualquer um, né? Não podia ser dado por qualquer um. E Deus escolheu um anjo, né? O anjo, escolheu um anjo, para esse anjo ser o mensageiro, né? Ser o mensageiro da mensagem a Maria. E o anjo não foi qualquer anjo, foi o anjo Gabriel, um anjo daqueles que tem credencial nos céus, né? Escolheram Gabriel para ser o mensageiro dessa missão a Maria. Então nós encontramos, portanto, o anjo encontrando com ela, chamando pelo nome dela, falando para ela o que ela ia acontecer. Diz que ela ficou perturbada com aquelas palavras, não é? Pensando naquela saudação. Imagina aqui como uma jovem na sua idade bem tenra ainda, recebe essa palavra de anjo. O anjo fala a palavra para ela muito linda, não é? Aí aquele anjo, ao dizer a palavra para ela, diz: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, né? Isto bastou para que Maria, aí deu outra notícia, olha, para que você saiba que eu estou falando, a sua prima Isabel está grávida há 6 meses, né? E ela vai também dar luz a um homem, uma pessoa que Deus usará poderosamente. Aí diz o texto que, imagina bem, a confusão na mente de Maria, né? Aí ela ouviu aquele recado, e a primeira atitude que ela tem foi: eu vou até a casa de Isabel, né? E diz o texto que ela foi, naqueles dias, foi para a região montanhosa, da Judeia, encontrar com Isabel. Assim que ela entrou, que ela saudou Isabel, diz que a criança que estava no ventre de Isabel, João Batista, né? Começou a agitar no Espírito Santo, começou a dar glória a Deus lá, começou a dar aleluia, né? E diz na mesma hora, aquela agitação do Espírito Santo no bebê que estava no ventre de Isabel, diz que Isabel tornou cheia do Espírito Santo e também profetizou. Também disse palavra profética. Muito bem, aí está o fato acontecido, né? E Maria então teve esse privilégio. Nós encontramos no capítulo 1 também, versículo 46, nós temos aqui o cântico de Maria, né? Que está no versículo 46 ao 56, aonde Maria, esse cântico, ele é chamado Magnificat, né? É o cântico da magnificação do Criador, não? O cântico da magnificação do Salvador dos homens, Mas nesse cântico aqui está uma real compreensão de Maria de quem Jesus era. Estava uma real compreensão, um real sentido que ela tinha de quem Jesus era, Então ela escreveu esse cântico, que é musicado, né? Que tem muitos corais que cantam o Magnificat, né? Um cântico muito lindo. Mas Maria aqui exalta a pessoa de Cristo, reconhecendo quem Ele era. Por isso, meus irmãos, nós não precisamos falar mais nada dessa mulher, além do que a Bíblia fala, Nada mais, nada menos. Falar exatamente o que a Bíblia fala, né? Porque a Bíblia informa o que é devido, o que é completo, o que é total, o que é para ser entendido, para ser compreendido desta vida, né? Portanto, os acréscimos que a Igreja Católica faz a Maria são acréscimos que não tem respaldo da Bíblia, não tem comprovação e não tem nenhuma validade espiritual, né? Então as várias doutrinas que se criaram sobre Maria, adoração a Maria intercessora, Virgem perpétua, não confere com a Bíblia, não tem nada a ver com a Bíblia, né? Foi simplesmente um ano 500 e pouco que a Igreja Católica resolveu criar dogmas, ideias religiosas, sugestões religiosas para acrescentar
aquilo que a Bíblia dizia. Então, não tem nada a ver com Maria. Mas Maria, ela tem na sua história a mensagem principal que ela deixou para todos nós, né? Se nós estivermos assim, nós não temos aí uma epístola de Maria, não temos uma carta de Maria, mas temos a melhor e mais perfeita mensagem que essa mulher deixou. Diz a Bíblia, no capítulo 2, versículo 5, 5 de João, nós temos aqui uma das mensagens mais bíblica, mais profunda, mais verdadeira, mais eficaz, mais aplicada a mim e a você. Maria então falou assim: sua mãe Maria disse aos serviçais: faça tudo que ele te mandar. Faça tudo que ele te mandar. Então, se é uma mensagem, se é uma epístola, ou se é uma carta que eu podia encontrar tudo que eu preciso para ensinar para você, falar para você, é isso aqui, essa mensagem dessa mulher. Faça tudo o que Jesus te mandar, porque tudo que Jesus te mandar é bom, é perfeito, é agradável e vai gerar vitória e bênção na sua vida. Seja obediente ao seu querer, seja obediente ao seu mando, porque isso é garantia de bênção e de vitória na sua vida. Amém? Agora, a gente tem a sua maior mensagem, e temos também o seu maior exemplo. O seu maior exemplo encontra aqui em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, nós encontramos o maior exemplo desta mulher. Versículo 14, diz assim: todos se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Amém? Então o maior exemplo de Maria foi ela fazer da oração um exercício, uma constante, uma coisa permanente na sua vida. Se é um exemplo que nós temos desta personagem, é a atitude de orar. É a atitude de buscar Jesus, é a atitude de dobrar os joelhos e falar com o Pai e glorificar o nome do Senhor, né? Então esta é a sua maior atitude. Muito bem, eu podia falar aqui sobre as suas qualidades de humildade, de obediência, de santidade, de dedicação, de oração, agora de renúncia, de promessa e de afirmação. Podia falar sobre tudo isso. Agora, uma das coisas que a gente sempre ouve falar, Maria é uma mulher bem-aventurada, uma santa mulher e uma referência entre as mulheres. De fato, isto é real, uma referência entre as mulheres. Bom, essa mulher, ela gestou o Filho de Deus por 9 meses. Gestou o Filho de Deus por 9 meses. Por 9 meses, portanto, ela carregou em seu ventre o Senhor da vida. Por 9 meses, ela carregou em seu ventre o Senhor da vida. Ela estava engravidada pelo Espírito Santo. Estava engravidada pelo Espírito Santo. Isso foi um milagre, um mistério, né? Isso não tinha participação do homem, Isso é impossível à ciência, impossível aos homens. A Bíblia diz bem claro para nós, para a gente estar entendendo isso aqui. Tudo o que é impossível aos homens, para Deus é possível. Maria, ela tinha concepção, ela tinha entendimento correto, pleno de quem era Jesus, né? Da mesma forma José, ele foi também ensinado, ele foi também informado, ele foi também revelado acerca de quem era Jesus e por que tinha que acontecer daquele modo. José, portanto, humildemente aceitou aquela missão, porque ele compreendeu quem era Jesus, porque tinha que ser daquele jeito, né? Muito bem, eles haviam, portanto, sido informados pelo Espírito Santo, o mensageiro do Senhor, sobre esse mistério,
e eles foram devidamente instruídos acerca da missão de cada um deles. Eles foram instruídos acerca da missão deles. Agora, veja bem, é interessante, essas duas personagens, Maria e José, eles renunciaram tudo em prol da chamada. Eles renunciaram tudo em prol da missão, tá? Eles renunciaram tudo em prol da obra. Passaram certamente vexame, passaram insulto, foram certamente agredidos, foram certamente passaram por alguns temores, algumas insinuações, mas ele, em prol da missão, em prol da promessa, em prol da obra, eles agasalharam debaixo da promessa que Deus lhe havia feito, né? Muito bem. Agora, veja bem, eu queria pensar com vocês aqui, é que a presença do Senhor Jesus, gestando no ventre de Maria, obrigatoriamente moldou aquele casal a um comportamento de devoção, de alguma disciplina especial, alguma atenção especial, a forma de falar. Então, imagina bem, aquela situação obrigou tanto Maria quanto José a ter cautela nas palavras que diziam. Pensa bem, ela tinha consciência: eu estou gerando o Filho de Deus, eu estou gerando o Salvador dos homens. Então havia de ter por parte deles uma reverência, uma atenção, uma disciplina, um cuidado muito grande, porque eles tinham consciência do que estava acontecendo, né? Isso então nos fala aqui, meus irmãos, que aquela situação obrigatoriamente ensinava Maria e José a como andar, a como conviver, a como ser, a como falar, a como agir diante daquela presença do Espírito Santo na sua vida, gerando o Salvador dos homens. Esta é um fato pessoal, material na vida de Maria. Agora é interessante, irmão, que a gente, quando observa isso aqui, a gente vai observar o seguinte, que esse casal, eles não receberam nenhuma homenagem de ninguém. Maria não recebeu nenhuma homenagem de homem. Eles não tiveram nenhum privilégio dos religiosos, dos políticos, e também privilégio material por causa disso. Eles não receberam regalias humanas, não recebeu nenhum benesse de poderosos, não recebeu. Então a vida deles foi cumprir a missão que estava para fazer. Agora, a oração de Maria e de José certamente era para que Deus lhe ajudassem a eles cumprir aquela missão em criar o Filho de Deus. Essa oração, a maior oração que nós encontramos aqui era essa: Deus me ajude a cumprir essa missão que o Espírito Santo me separou para fazer. A oração deles é essa. Muito bem, aí eu queria fazer aqui um paralelo com vocês, o que eu e você temos de comum com Maria. O que eu e você temos de comum com Maria. Primeira coisa, nós também temos o mesmo título de bem-aventurados. Ela é a mulher bem-aventurada. Nós também somos bem-aventurados, mais do que felizes. Eu acho interessante um texto que diz lá em Lucas 11, capítulo 27, aonde nós encontramos Jesus após fazer um sermão, após pregar uma mensagem muito bonita, uma mulher ficou admirada do sermão que Jesus pregava, e chegou para ele e falou assim: Jesus, bem-aventurada é a mulher que te geraste. Aí Jesus diz: não, bem-aventurado mesmo é aqueles que ouvem e obedecem a minha palavra. Amém? Então nós temos também o mesmo título, o título de bem-aventurado. Então eu posso afirmar, sem nenhuma dúvida, que você é uma pessoa bem-aventurada. Você foi uma pessoa escolhida, separada,
onde Deus realizou o mistério da fé, que é a salvação na sua vida. Segunda coisa que eu quero dividir com vocês aqui, nesse paralelo, nós também geramos Cristo em nós. Nós também geramos Cristo em nós. O Espírito Santo, ele gera o Filho de Deus em nós, né? Assim como eu falei em Gálatas 4:6, o Paulo falando, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. O novo nascimento é um processo da recriação, né? Em uma nova pessoa, com o DNA de Deus, né? Então o Espírito Santo, ao vir sobre nós, ao estar em nós, a obra mais excelente, mais eficaz que Ele faz, é produzir na minha vida e na sua vida o novo nascimento. A Bíblia fala bem claro, que os que estão em Cristo, nova criatura os que estão em Cristo, nova criatura, porque o Espírito Santo gerou essa personalidade dentro de nós, espiritual. Esse homem espiritual, esse novo homem, nascido da água e do Espírito. Aleluia. Uma outra coisa que nós também consideramos, assim como é mistério da fé, assim como é mistério da fé, a obra que o Espírito Santo fez na vida de Maria, também é o mistério da fé. A obra que Deus faz na minha vida é o mistério da fé. É uma coisa que eu só entendo, eu só aceito, eu só compreendo por fé, crendo, vivenciando, experimentando, né? É crer, aceitar e experimentar como Maria fez, né? Então a obra do Espírito Santo em nós também é um mistério. É um mistério. João capítulo 3, versículo 4, versículo 8, nós encontramos uma palavra interessante que diz assim: respondeu Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu te dizer, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento assopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que é nascido do Espírito. É obra de fé, é mistério da fé, é milagre de Deus, é operação miraculosa do Senhor da nossa vida. Amém? Há uma outra coisa que eu podia também fazer aqui, um paralelo, é que, assim como Maria permitiu, e ela entregou por inteira o seu ser, para Deus habitar nela, né? Habitar nela, da mesma forma, nós entregamos nossa vida ao Senhor, para que o Espírito Santo habita na gente, para que nós tornemos templo do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo não habita em templo feito por mãos de homem, tá? O Espírito Santo não habita num santuário, por mais elegante que seja, num púlpito, por mais caprichado que seja. Não, o Espírito Santo habita no coração do homem, que foi regenerado, que foi perdoado, que foi salvo, que foi justificado e que entregou sua vida por inteiro a Jesus. Amém? Agora, a mesma forma, meus irmãos, a oração que Maria fez, eu acho que a oração que nós também precisamos fazer em nosso dia a dia, principalmente na ceia. A oração é: Senhor, me ajude a cumprir a minha chamada, me ajude a cumprir a minha vocação, me ajude a cumprir a tua promessa na minha vida, me ajude, Senhor, a eu estar levando avante a obra que o Senhor me deste a fazer. Eu queria falar para você uma coisa. Pastor Barbosa falou aqui nessa noite,
é sobre o seu testemunho de fé. Mas deixa eu falar para você aqui. Olha, o homem que está em Deus só morre no dia que Deus quer. O homem que está em Jesus só morre no tempo certo, né? Ele nunca vai morrer fora da hora. Sabe por quê? Porque está na mão do Todo-Poderoso. Está na mão do Senhor nosso Deus. Por isso que os crentes vivem mais. Os crentes têm mais alegria. Os crentes têm mais saúde. Os crentes têm mais felicidade. Porque eles sabem que estão debaixo da sombra do Altíssimo. Amém? Esta oração. Ore assim. Me ajude, Senhor, a cumprir minha missão. A cumprir minha vocação. A cumprir minha trajetória aqui na terra, de tal maneira que eu honre o teu nome, que eu agrade a ti, e seja sincero na chamada que o Senhor fizeste a mim. Que seja esta a sua oração. Mas eu queria encerrar essa mensagem, essa palavra, para nós a seguir começar a nossa ceia. Ela é um texto que se encontra também relativo a esse assunto, que se encontra em Mateus capítulo 12 e o verso 46 em diante. Diz assim o texto: falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão meus irmãos, aqui estão minha mãe. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aleluia! Este que faz a vontade do Pai que está no céu é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã. Ou seja, aqui está um grande segredo da fé, um grande privilégio da salvação. Nós fomos inseridos por meio da fé, por meio de Cristo na família de Deus. Carta aos Efésios, capítulo 2, e com esse capítulo eu queria que você ficasse de pé. Efésios 2, 14, 22. Vou ler esse texto aqui para a gente começar a ceia. 14, 22. Portanto, em Cristo nós alcançamos status de parente, de amigo, de irmão, de filho. Alcançamos o status de família de Deus. Diz assim o texto em Efésios capítulo 2, versículo 14. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele nós, como vocês, temos acesso ao Pai por um Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas vocês são co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus no Espírito. Irmão, meu irmão, eu queria que você entendesse. Você carrega dentro de você
a pessoa de Deus. Você entendeu? Você anda na rua, você trabalha, você viaja, lembra disso. Deus está morando dentro de você. Esta responsabilidade, essa consciência nos convoca, nos ensina, nos disciplina a nós termos cuidado por onde andamos, o que falamos, o que fazemos, o que pensamos, porque tudo que nós pensamos, imaginamos, nós estamos também dividindo com a pessoa de Deus, pelo seu Espírito que habita dentro de nós. Há uma palavra na Bíblia que fala assim: não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Marido e mulher, você sabe muito bem quando a mulher está triste com você, não é? Ou quando o marido está triste com a mulher. Sabe? Não sabe? Você sabe, não é? Você sabe muito bem as consequências que dá isso, não é verdade? Você sabe muito bem o clima que gera isso. Por bem, eu queria que você entendesse o seguinte: isso é uma coisa que é a minha obrigação, que é a minha responsabilidade, é fazer o Espírito Santo alegre comigo. Fazer o Espírito Santo alegre comigo. Irmão, eu penso que quando o Espírito Santo está alegre com a gente, gente do céu, a vida é um céu, a vida é um paraíso, a vida é uma vida de pessoas bem-aventuradas, a vida é um contentamento sem igual, quando o Espírito Santo está dentro da gente, está alegre com a gente, está agradando da gente. Eu queria que você compreendesse que na ceia a gente vem aqui, não é para só alegrar não, sabe? Não é só para a gente alegrar não, é para a gente também alegrar o Espírito Santo que está dentro da gente. E quando o Espírito Santo alegra com a gente transborda em língua estranha, a gente profetiza, aleluia, a gente muda toda o nosso clima mental, emocional e espiritual. Quando nós deixamos isso acontecer, nós vivenciamos uma experiência tremenda de quem está coberto com a mão, com a sombra do Todo-Poderoso, onde o sol não esquenta, a ventania não perturba, a tempestade não chega, a tristeza não tem lugar, mas tudo gera no sentido de glorificar aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu, apesar de improvável, apesar de ser a pessoa mais impossível, apesar de rejeitado pela família ou pela sociedade, aprove Deus escolher a mim e você para fazer de você morada dele aqui na terra. Aleluia. Eu queria que você, antes de nós cearmos aqui, eu queria pedir a você, tenha consciência de uma coisa, faz uma indagação: eu estou entristecendo ou estou alegrando o Espírito Santo que habita dentro de mim? Se porventura você está entristecendo o Espírito Santo com alguma coisa, algum pensamento, alguma ação inconveniente, peça perdão. Peça perdão. Peça perdão ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Ele vai de novo renovar suas forças, vai de novo trazer a alegria que você tanto precisa, vai de novo trazer a compreensão, a revelação de tanto que você precisa. Mas por favor, antes de tomar a ceia, tenha consciência de quem Jesus é, tenha consciência do que Ele fez por você, tenha consciência do que significa a chamada, a escolha que Ele fez da sua vida. Amém? Ao som dessa música aí, feche seus olhos por 5 minutos. Vamos dar lugar para o Espírito Santo. Vou deixar o Espírito Santo nessa noite ser louvado,
ser engrandecido na minha vida, na sua vida. Ao deixar que essa presença gloriosa não seja coisa mística, não seja coisa religiosa, não seja coisa uma fantasia, mas seja uma realidade, que seja um experimento real em nós, que nós possamos deixar o Espírito Santo fluir poderosamente dentro de nós e fazer nós transbordar nesta noite de contentamento, de alegria, oh Deus, de poder, aleluia, de glória, porque para isso o Senhor fez isso conosco. A Bíblia diz bem claro: Ele faz como Ele quer, do modo que Ele quer, Ele assopra onde quer, faz a obra dEle. Ninguém vê, ninguém percebe, mas foi Ele que fez. Amém, amém, amém. Espírito Santo, Espírito de glória, Espírito de santidade, Espírito, aleluia, de revelação. Espírito Santo, Tu és glorioso. Espírito Santo, Tu habita em nós, Tu dirige nossa vida, Tu santifica nossa vida. Espírito Santo, Tu faz, Tu molda a personagem de Deus em nós. Tu traz sobre nós a natureza divina, Senhor. Oh Deus, perdoa se nós temos entristecido o Espírito Santo por alguma palavra, por algum pensamento, por alguma ação, por alguma atitude conveniente. Perdoa nós, Jesus. Perdoa nós, Jesus. Pai da glória, traz sobre nós nesta noite, Senhor, a Tua sombra consoladora, a Tua sombra, Pai Santo. Oh Deus, que alegria espiritual. Oh, porque nós possamos nesta ceia transbordar contigo, alegrar contigo, Senhor, deleitar em Ti, Jesus. Oh Pai, enche nós mais de Ti, Jesus. Enche nós mais de Ti. Queremos transbordar em língua estranha, transbordar em mistério, transbordar, ó Pai, profetizando. Queremos transbordar, ó Pai. Oh Senhor da glória, aleluia. É diante perfeito a Tua presença, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. Eu e você, nós somos membros da família de Deus aqui na terra. A morte venceu. Entre família, reina a paz.